Questão 43. Um estudante, ao realizar uma experiência de eletricidade, dispõe de 4 resistores idênticos de 100 ohms cada e de uma bateria que fornece 10 volts. A maior corrente elétrica que o estudante conseguirá obter utilizando todos os equipamentos disponíveis será. Então, ele diz para a gente que tem uma DDP de 10 volts, né? Uma DDP fixa de 10 volts e tem 4 resistores de 100 ohms cada, certo? E ele quer uma corrente que seja o maior possível. Tranquilo? Quando a gente vai analisar essa formulazinha aqui, U igual a RI, tensão igual a resistência vezes a corrente, a gente percebe que para ter uma resistência alta, se a gente tiver uma DDP fixa, né, a gente precisa de uma resistência pequena. Para ter uma corrente alta, a gente precisa de uma resistência pequena, porque essas duas grandezas aqui são inversamente proporcionais. Se eu quero uma resistência alta, eu necessariamente vou ter que ter uma corrente pequena. Se eu quero uma corrente alta, eu vou ter que botar a resistência menor possível, certo? Então, sabendo que a resistência tem que ser o menor possível, a gente precisa ver de que forma a gente vai organizar esses resistores aqui para que a resistência dê a menor possível, certo? Se a gente botar esses resistores em série, a resistência equivalente deles em série seria a soma, né, dos 4, que seria 100 mais 100 mais 100 mais 100. Então, a resistência deles seria de 400 ohms. Se a gente botar em paralelo esses resistores, a resistência equivalente seria a resistência de um deles, né? Como eles são iguais, a gente pode fazer dessa forma, pega a resistência de um deles e divide pela quantidade de resistores idênticos que tem, que são 4, né? Isso aqui daria 25 ohms. Então, a gente percebe que organizando em série, a gente tem 400 ohms de resistência e, em paralelo, 25 ohms de resistência. Como a gente quer a menor resistência possível para poder dar a maior corrente possível, a gente vai usar essa resistência aqui de 25 ohms, certo? Então, o que é que eu vou fazer agora? Vou só jogar na fórmula 10 volts, 25 ohms e vou descobrir a corrente. Então, a gente vai ter 10 volts igual a 25 ohms vezes a corrente. 10 dividido por 25 vai ser igual a I. 10 dividido por 25 dá igual a 0,4 ampere, que é a mesma coisa que 400 miliampere, que é o que diz aí na letra D.